Porque isso é fé. O que é fé? É não ver e crer. Isaías 700, quase 1000 anos antes, mas não, ele falou como se estivesse vivendo. Tenha fé no Senhor. Tenha fé nas promessas. Tenha fé no perdão. Tenha fé na misericórdia. Nós precisamos ter fé. Se Deus tem falado, creia. Se a palavra está sendo mandada, creia. Se os testemunhos aqui tocaram seu coração, creia. Se você aqui escutou, estremeceu a sua alma, creia. Jesus Cristo disse, João 20, 29, bem-aventurado aquele que não me viu, mas crê que eu ressuscitei. Creia. Somente creia, porque quando você crer, se aproximará de Deus. 11:6 de Hebreus. Sem fé é impossível agradar a Deus. Porque aquele que se aproxima de Deus, é necessário que creia que Ele existe. Você precisa ter fé. Eu preciso ter fé. Nós precisamos ter fé. Se tu podes crer, tudo é possível àquele que crê. Marcos 9, 23. E a Bíblia nos diz que ele dá aqui os nomes do menino. Entendam uma coisa. O próprio Jesus aqui na terra, na sua oração sacerdotal, João 17, o verso 5, ele falou, Pai, glorifica-me com aquela glória que eu tinha contigo antes que o mundo existisse. A Bíblia revela a eternidade de Cristo. E os profetas sabiam disso. Por exemplo, Miqueias capítulo 5, verso 2. Que aí Miqueias profetiza o lugar que ele ia nascer. E tu, Belém, Efrata. E é por isso que ele fala Efrata, porque tinha outra Belém. Mas ele fala até a determinada Belém. E tu, Belém, Efrata. Ele diz que o Messias ia nascer em Belém, Efrata, e diz, virá de ti aquele que é desde os dias da eternidade. Então a profecia dizia que Jesus é eterno, desde os dias da eternidade. O que é eternidade? Aquilo que não tem começo e aquilo que não tem fim. Jesus não teve começo. Ele é eterno. Você tem que crer nisso. Então como que ele veio aqui? É o processo que a Bíblia diz. Veio em carne. Veio em carne. Quem pecou foi um demônio? Quem pecou foi, estou dizendo assim para você entender, foi um animal? Quem pecou foi um anjo? Quem pecou foi o homem. O homem. Então, quem tinha de vencer o pecado era um homem. Por isso, Jesus, que tem a mesma glória do Pai, a mesma essência do Pai, a mesma natureza do Pai, a mesma divindade do Pai e do Espírito Santo, ele desce aqui. E você compreende aqui pessoas assim aleatórias no sentido que não se conheceram, profetizavam coisas que se cumpriram cabalmente. Cabalmente. Se você pegar, são 300 e tantas profecias que se cumpriram literalmente em Jesus. Tanto assim que os rabinos sabem disso. E os rabinos bem religiosos e descrentes do cristianismo, eles dizem assim, que não é para ninguém ler o Novo Testamento, não leia. Eles falam até para os judeus, um raio vai cair, vai matar. Adonai vai mandar um raio e vai matar. Porque eles não deixam ler. Tanto que um judeu que pega o Novo Testamento, ele abre com medo. Porque eles sabem que quando começar a folhear ali, eles verão as profecias se cumprindo. Literalmente. E assim as pesquisas são feitas, mais ou menos assim.
é algo tão esplendoroso que eles falam assim, que é impossível de ter se cumprido em outra pessoa. Porque seria assim, como 100 milhões e você ganhasse na loteria, a mesma pessoa ganhasse muitas vezes, diante de 100 milhões. Ou seja, isso é impossível. É impossível a mesma pessoa ficar ganhando na loteria com 100 milhões de concorrentes. Então assim, tende a aceitar. Jesus é o Cristo. Jesus é o Messias. Jesus é o Salvador. Você crê nele? Você crê no Messias de Deus? Levante as mãos aí, dê glória! Seu nome será o quê? Maravilhoso. Seu nome será? Maravilhoso. Ele operou maravilhas aqui. E só quem pode fazer maravilhas é Deus. Só. Salmo 136, verso 4. Louvai aquele que só faz maravilha. Aquele que só faz maravilha. Só quem pode fazer maravilhas é Deus. Só. E Jesus aqui chamado de quê? Maravilhoso. Ele fez maravilhas. Por exemplo, ele ressuscitou Lázaro, 4 dias morto. Isso ninguém pode fazer. Mas por que ele deixou justamente para o quarto? Porque em Betânia tinha uma seita. Uma seita em Betânia que dizia que a alma da pessoa ficava rondando o túmulo. E até 3 dias a pessoa se levantava viva. Por isso Jesus deixou para o quarto. Eu quero ver a seita dizer. E Maria dizendo, ele está demorando, Marta agora já foi, fecha o túmulo. Ele chegou no quarto. Senhor, se tu tivesse chegado antes, meu irmão não teria morrido. Jesus, ele falou assim, não, mas eu creio, Senhor, que ele vai ressuscitar. Na ressurreição do último dia, Jesus falou, não, eu sou a ressurreição e a vida. Aleluia. Aquele que crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Creia em Jesus, ele dá vida. Creia em Jesus, ele recupera a alma perdida. Oh, glória a Deus. Aleluia. João capítulo 11, verso 25. Maravilhas, 4 dias. Lázaro vem para fora. Lázaro saiu. Todo ligado de faixas, todo enrolado. E ele falou assim, desliga-o. Ou seja, tira as faixas dele. E nem fedendo ele saiu, porque ele foi recuperado. Só Jesus faz maravilhas. Uma mulher com fluxo de sangue, a hemorragia. Hemorragia das bravas. 12 anos. Empobreceu, porque pagou todo tipo de médico para ser curada. E não pôde. Ela não podia andar entre a sociedade mais, porque ela é considerada imunda. Na cultura daqueles dias, ela não podia andar, porque assim, a hemorragia não parava. Então imagine, a hemorragia ela traz outras doenças consigo. Não pense que é só a hemorragia, ela traz outras doenças consigo. Hemorragia traz anemia, leucopenia, leucemia, falta de ferro, enfim, fraqueza. Imagine como essa mulher estava. Mas ela ouviu falar, ele vai passar por aqui. E ela fraca, emagrecida, acabada. Mas eu vou. Alabaçuri cantará. Eu não posso andar entre o povo, mas eu vou. E ela saiu andando atrás de Jesus com a multidão. E ela falou assim, mas eu só quero tocar. Eu não vou pedir para ele me curar. Eu não vou gritar, eu só quero tocar. Só tocar, mas não é na roupa toda, é na orla. Ela não pediu para tocar na roupa toda, dar um abraço, não. Era só na pontinha, na orla. E quando ela toca na orla, tocou com tanta fé, que Jesus virou e falou assim, alguém me tocou. Como, mestre? A multidão te oprime, a multidão te aperta. Não, alguém me tocou. Mas como? Porque de mim saiu poder. Porque de mim saiu virtude. E quando ele virou, ela estava curada.
A Bíblia diz que ela já estava corada, já estava bonita. E a Bíblia diz que ela estava com medo. Porque ela tocou e recebeu, imagine o medo que ela ficou, porque Jesus, ele sentiu que dele saiu poder. E o que ela sentiu então? Se o próprio Jesus sentiu que dele saiu poder, imagine o que ela sentiu no corpo. E ela trêmula. Jesus olhou para ela e falou: filha, a tua fé te salvo. Ela recebe a cura e a salvação. Jesus é maravilhoso. Ele curou 10 leprosos de uma vez. 10. De longe Jesus resolveu passar o caminho que ia a Samaria. Ele passa pelo meio e os 10 gritaram assim: tem misericórdia de nós, mestre. E Jesus foi lá. Porque Jesus é maravilhoso, ele não faz acepção. Ele veio para o perdido. E a lepra, uma enfermidade naqueles dias não tinha tratamento. As pessoas viviam em quarentenas. As pessoas viviam em acampamentos, em vilarejos completamente de leprosos. Porque eles não podiam ter contato com a sociedade, que se a lepra pegasse, ela dizimava uma população inteira. E não tinha tratamento. Então eles ficavam lá. E Jesus resolveu passar por lá, porque ele não faz acepção. Ele é tão maravilhoso que ele nunca rejeitou a sua vida. Ele é tão maravilhoso, ele não olhou os seus pecados. Ele não olhou a sua murmuração, nem a minha. Ele não olhou quantas vezes eu rejeitei, quantas vezes eu xinguei, quantas vezes eu fui incrédulo, eu murmurei. Ele não olhou. Quantas vezes você xingou? Eu não quero mais saber de nada. Deus não existe. Ele não olhou. Ele não olhou quando você falou mal, começou a xingar dentro de casa, quebrar tudo. Ele não olhou. Ele teve misericórdia de você. Ele teve misericórdia de mim, porque Ele é o que? Maravilhoso. 19:10 de Lucas. Jesus disse: eu vim buscar e salvar aquele que estava perdido. Ele veio para o perdido, porque Ele é maravilhoso. Ele foi até os leprosos e a Bíblia diz que ele só falou assim: ide mostrai-vos aos sacerdotes. Porque a lei de Moisés era assim, Levítico 13 e Levítico 14. Tinha que se apresentar ao sacerdote, ele daria um cabo de dias para depois voltar. Ele falou: vai, mostrem-se aos sacerdotes. Porque o sacerdote que dava o diagnóstico de cura. A pele está sã, vai embora, está curado. Se o sacerdote diagnosticasse, ainda tem lepra, volta para o acampamento. Jesus falou: vai mostrar para o sacerdote ver. Só que a Bíblia diz, eles não mostraram sinais de cura. Jesus só falou: vai. E eles foram, sem sinal de cura nenhuma. Mas a Bíblia diz que indo eles, a lepra começou a ser curada. Conforme eles estavam indo até o sacerdote, a pele começou a renovar. A pele começou a ficar sã, a pele começou a ficar restaurada, a pele começou a ficar renovada. Glória a Jesus! E um deles falou assim: não. Aí falou: mas calma aí, eu estou são. Vamos voltar para agradecer. Aí, não, a gente tem que mostrar ao sacerdote. Não, eu vou voltar. Assim na cabeça dele: não foi o sacerdote que me curou, foi aquele lá. Não foi o sacerdote que limpou a minha pele, foi aquele homem lá. Eu vou voltar lá. Perceba o que Jesus fez por você. Veja o que Jesus fez em sua vida. Ele lavou seus pecados, Ele libertou a sua alma. Volte para Ele. Vem enquanto é tempo, aleluia. Venha para o Senhor enquanto é tempo. Ele voltou. Não foram 10. Onde estão os 9? Por que não voltaram aqui para dar glórias a Deus? Aí ele falou: eles quiseram ir ao sacerdote.
mas eu quis voltar. E era estrangeiro, era samaritano. Jesus olhou para ele e falou assim: a tua fé, a tua fé te salvou. Porque ele creu em Jesus. Tudo isso, só dei alguns exemplos. Prova que Jesus é o quê? Maravilhoso. Jesus é maravilhoso. Ele é conselheiro. Por que conselheiro? Se você ouve os conselhos dele, pela sua palavra, sua vida vai bem. Jesus fala conosco pela sua palavra, ele aconselha. Ele diz assim: não viva assim, não vá pela esquerda, vem pela direita. Não vai por trás, vem pela frente. Não faça isso, a palavra orienta. O que a Bíblia diz? Bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios. Quem são os ímpios? Aqueles que não conhecem a Deus. A palavra pio, em latim, é santo. Por isso que alguns papas católicos romanos, chamados de Pio, até o 12, o 12º, no caso Pio 12. Por que Pio? Pio é santo em latim. Ímpio, aquele que não vive santamente. Aquele que não vive em conformidade com a palavra. Isso é ímpio. E bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios. Daqueles que não têm parte com Deus. Porque todas as vezes que nós vamos conforme o conselho do ímpio, eu vou falar a expressão, a gente quebra a cara. Quebra, porque o ímpio atiça, o ímpio coloca fogo. Eu discutir com alguém, o ímpio fala assim: vai lá, mostra para ele que você não é besta. Vai lá, xinga, faça um barraco lá. Vai colocar você para baixo, não leva desaforo para casa. Mas o conselho de Jesus não é assim. O conselho de Jesus é: amai os vossos inimigos. E orai por aquele que vos persegue. E assim sereis filho do Pai que está nos céus. Mateus 5,44. O conselho do ímpio ele empurrou, empurra também. Dê um tapa, dê outro. Dê outro para ela ver que você não é trouxa. Mas o conselho de Jesus não. Se baterem numa face, o que vai fazer? Dê a outra. Ore, canta, lavassurican, aleluia. Tudo isso lá em Mateus capítulo 5. E aí? Agora eu quero fazer a pergunta: qual conselho vai permanecer? Porque o dos ímpios não permanece, mas o de Jesus permanece. Se andar conforme o conselho de Cristo, vai permanecer. Seus dias serão diferentes, suas horas serão diferentes. A Bíblia diz que a doutrina, o conselho da sabedoria, 13:14 de Provérbios, a doutrina do sábio é uma fonte de vida, que quebra até os laços da morte. Você segue o conselho do Senhor, até os laços de morte Deus quebra. Segue o conselho do Senhor, tem segurança. A gente vai cantar como o hino do cantor: vivo feliz, que segurança, pois sou de Jesus. Você tem segurança. 11:14 de Provérbios. A Bíblia diz: não havendo sábia direção, o povo cai, mas na multidão de conselheiros há segurança. Jesus é o conselheiro mor, o conselheiro maior, o conselheiro principal. Vai seguir o conselho do mestre? Ou vai seguir o signo? Não é esse conselho. Vai seguir o conselho do mestre ou a Ialorixá? Não é esse o conselho. Vai seguir o conselho do mestre ou a cigana? Vem aqui, Júlia, que eu vou ler a sua mão. E aí, quem é o conselheiro? Jesus. Siga o conselho aqui que você vai bem.
Siga o conselho dele que a sua vida vai bem. E ele diz assim, 2:27 de Joel, e o meu povo não será envergonhado para sempre. Gritem glória ao Senhor. Deus forte. Aqui é uma revelação da divindade de Jesus. Jesus é Deus. É Deus. Em hebraico é o Gibor. É o Gibor em hebraico. A mesma expressão dada ao Filho é o Gibor, Deus forte ou Deus poderoso, em Isaías 9:6. Essa mesma expressão também é aplicada a Deus Pai, em Isaías 10:21. Deus Pai também é chamado de El Gibor, Deus forte ou Deus poderoso. Veja que Jesus tem a glória do Pai. E o que eu quero dizer é que eu já estou encerrando. Por que Deus forte? Só Ele para ajudar a vencer. É só Ele. Esse profetizado por Isaías é só Ele que é forte. Não queira você ter força. Diante do seu problema, diante daquilo que o acusa, você não vai vencer por sua própria força. Você precisa do Deus forte. Não queira vencer com a sua própria sabedoria. Não queira enfrentar inimigos, enfrentar causas, enfrentar problemas com sua própria força. Maldito é o homem que confia no homem. Maldito é o homem que confia no seu braço de carne. Jeremias 17:5. Não, eu consigo. Consegue nada. Nós precisamos aqui. Deus forte. Porque ninguém venceu a morte. Sabe qual é o último inimigo que vai ser destruído? É a morte. 15:26 de 1 Coríntios. O último inimigo a ser aniquilado é a morte. Todo mundo é tragado pela morte. Todo mundo. Sem exceção. Todo mundo. Ninguém consegue vencer esse inimigo, porque ninguém é forte suficientemente. Albert Einstein foi tragado pela morte. Isaac Newton foi tragado pela morte. Thomas Edison, que fez a lâmpada, ai de nós se não fosse a lâmpada, foi tragado pela morte. Você lembra aí dos grandes que escreveram a história da humanidade? Nabucodonosor do Império Babilônico, Alexandre o Grande, o maior império que houve em pouco tempo, foi tragado pela morte. Todos, ninguém escapou da morte, porque ninguém é forte suficientemente. Mas agora eu quero apresentar um. Os profetas do Antigo Testamento foram tragados pela morte. Moisés, o meu servo, está morto. Deus falou para Josué. Josué capítulo 1, versículo 1. Moisés, meu servo, está morto. Deus falou. Eliseu morreu, Daniel morreu, Abel morreu. Aqueles santos, Isaías que profetizou, morreu. Enfim. Os das religiões, Kardec morreu. Chico Xavier de Uberaba, 300 e tantos livros psicografados. Assim, né? Que até aquela imagem da Copa de 2014, aquela bola com aquele negócio assim, é ele. Vê que o nosso país está debaixo de uma maldição faz tempo. Porque crê em outros deuses. Por isso que nós temos de nos levantar com a palavra. Para libertar o povo, que o povo precisa do Senhor. Cadê? Morreu. Cadê Mohamed? Maomé? Está morto. Buda, Siddhartha Gautama, lá no Nepal está enterrado, morto. Enfim, ninguém vence a morte. Ninguém! Diferentemente do Deus. Por isso que é Deus forte. Porque Ele sim morreu, mas em 3 dias. A Bíblia diz que a ressurreição foi tão tremenda. Colossenses capítulo 2, verso 15, que Jesus expôs os demônios à vergonha.
Quando Jesus levantou da sepultura, os demônios ficaram envergonhados, Satanás ficou envergonhado. A Bíblia diz que Jesus despojou os principados, despojou as potestades e os expôs publicamente, e sobre eles triunfou. Triunfou, ressuscitando da sepultura. Glória a Deus, aleluia. E ele disse assim: onde está, ó morte, a tua vitória? Onde está o inferno, teu aguilhão? Aí diz assim: tragada foi a morte na... Tragada foi a morte na... 15, 55 e 56 de 1 Coríntios. Ou seja, Jesus venceu a morte. Isso aí é comprovado na Bíblia, nas profecias, escritores do primeiro século. Isso é comprovadamente atestado. Por isso ele é forte. Você vai ficar com... E aí, você está atrás daquele guru, ele vai morrer também. Você está atrás daquele avatar, ele vai morrer também. Você está atrás de quem? Do charlatão, ele vai morrer também. Creia em Jesus. Largue tudo por Ele. Sua vida aqui não é nada, nem a minha. Nós não somos nada. Com Ele nós temos tudo. Com Ele temos salvação. Com Ele temos a certeza de vida eterna. É Ele. É Ele. Sem Ele nós não somos nada. Só com Ele temos a certeza de vida eterna. Pai da eternidade. Mas por que Pai? É o Deus Pai? Não, não. A Bíblia diz que Ele é Filho do Pai. 2 João, versículo 3. Jesus Cristo, o Filho do Pai. Pai aqui não significa que Ele é Deus Pai. Pai de, no pensamento hebraico, significava fonte. Eu creio que você já entendeu. Pai da eternidade. O Pai de, no pensamento árabe, semítico, fonte. Quando a Bíblia diz que Ele é Pai da eternidade, Ele é a fonte. Fonte da eternidade. Sabe por que a eternidade é dada por Ele? Não bate em outra porta. Salvação é só Jesus. Não é aquela lá não, hein? Tudo por Jesus, nada sem Maria. Não, não, não. Tudo por Jesus, nada sem Maria. Não, não. Maria não é mãe da eternidade. Agora Jesus é Pai, fonte. Ele falou assim: eu sou a porta. Quem entrar por outro? Quem entrar por Maria? Quem entrar pelos apóstolos? Quem entrar por ela, quem entrar por mim, se salvará. Entrará e achará pastagens. João capítulo 10, verso 9. Eternidade é só com Ele. E por fim, príncipe da... Príncipe da... Ora, por que príncipe da paz? Entenda o seguinte: príncipe, herdeiro. Um príncipe é herdeiro. E Hebreus capítulo 1, verso 2, diz que Jesus é herdeiro de tudo. Mas por que príncipe da paz herdeiro? Porque aqui Ele conquistou. Ele sofreu para que você tenha paz. Ele foi chicoteado para você ter paz. Ele recebeu tapas para que nós tenhamos paz. Ele foi cuspido. Ele foi ferido. A Bíblia diz, Isaías 52, 14, que ele estava tão desfigurado mais do que qualquer outro, pendurado no madeiro. Tudo isso para nos herdar a paz. Ele é herdeiro, porque Ele morreu, Ele ressuscitou e conquistou a paz para todos nós. Por isso que paz é só com Ele. Glória, aleluia, ó Cordeiro,
tua vida deu-me paz, dou-te louvor verdadeiro, por graça tão verás. Só Ele dá paz. Ele é herdeiro, Ele conquistou. Ninguém conquistou. Ele sofreu para que você não sofresse. Ele herdou a coroa de espinhos para que nos desse a coroa de glória. Ele teve no madeiro suas vestes rasgadas para que nós tenhamos uma veste celestial de linho puro, fino e resplandecente. Enfim, só Ele pode dar a paz. Só Ele conquistou. Não busque em outro lugar. Não vai conseguir. Só em Jesus. Amém? Amém. Quem guarda esta palavra?